Rubens! Rubens! Oi! Oi, Pedro, tudo bem? Gente, eu não acredito que eu tô te encontrando! Finalmente é 2021! Amém, feliz ano novo, Pedro, para todo mundo também. Feliz ano novo, Rubens! Ô Rubens, eu sei que você tá de férias, eu também tô de férias, mas eu tô com muita saudade do Fama Online, Rubens. Você precisa me ajudar! Pois é, eu também tô com saudade, né? Tô 3 semanas fora do ar, mas, poxa, umas férias seria uma boa ideia agora, não? Ah, umas férias é uma boa ideia, mas sabe o que eu tô pensando? Que o ano de 2020 foi um ano de tantas entrevistas maravilhosas no programa, não foi? Realmente, bastante entrevistas e muito massa tudo delas. Eu acho que a gente podia relembrar uma hoje, pelo menos, né? Ótima ideia, qual que você pensa para hoje? Ah, eu vou falar aquela que você mais gostou, eu acho, que seu coração mais palpitou. O da Laine, né? Que é uma pessoa de alma maravilhosa. Verdade, uma expectativa de renovo para 2021, ótima ideia, gostei do pedido. Com certeza, então bora relembrar essa entrevista? Bora, solta ela no ar, já, solta aí. Queridos Rubens, Pedro, amigos que nos acompanham por aqui, eu estou muito honrada de ter sido escolhida por vocês para esse bate-papo, porque é um bate-papo que a gente veio ter, uma conversa que a gente espera que some bastante na vida de quem está nos dando o prazer da companhia aqui, viu, meninos? Obrigada de coração. No nosso primeiro programa, né, de estreia, o Mário Mota esteve com a gente, né? E ele comentou que já te conhece desde a época que trabalhava na Secretaria da Educação, quando você era uma menininha. Como é que é, Laine, você se tornar essa Laine Vargas de hoje em dia? Oh, meu Deus, que honra! O Mário era colega de trabalho da minha mãe na Secretaria da Educação do Estado aqui em Santa Catarina, né? E eu voltava do colégio e ia esperar minha mãe para na volta nós pegarmos o ônibus juntas e voltarmos para casa. E aí na repartição, como se chamava naquele tempo, eu encontrava com o Mário, então ele sempre me encontrava muito pequenininha. E deixa eu dizer que desde muito pequenininha eu sou fã dele, né? Então tu imagina a honra que é para mim hoje poder estar trabalhando ao lado, em função da pandemia, não ao lado fisicamente, mas de energia, assim, né? De um ídolo, né? Que eu tenho, que para mim eu sempre digo que o Mário é um conjunto de tudo para mim, assim, né? Ele é meio pai, dependendo, ele é irmão, daqui a pouco ele é amigão, daqui a pouco ele é tio, então ele faz todos os papéis e acima de tudo, ele é um grande professor. Então, assim, eu sou muito fã da carreira que a minha criança escolheu lá atrás, quando eu ainda tinha 13 anos de idade, né? Eu descobri que eu queria ser jornalista na escola. Eu estudei num colégio aqui em Florianópolis, no bairro Estreito, onde eu nasci e me criei, que se chama Nossa Senhora de Fátima. Ele é um colégio de freiras, né? Então, por ter assim uma cultura muito católica, nós tínhamos confissão para o padre todas as sextas-feiras. E num determinado dia, numa Olha. confissão, eu me empolguei, falei sem parar, falei. Aí, quando eu dei um respiro, o padre perguntou: minha filha, o que você vai querer ser quando crescer? E aí eu disse: na época, meu pai sempre dizia: vai fazer uma profissão que te dê segurança financeira, vai fazer. Na minha época chamava-se processamento de dados, e é o que é a computação hoje. Aí eu falei para o padre: eu vou fazer processamento de dados. E o padre disse: olha, se eu fosse você, eu pensava mais um pouquinho. Quem sabe você não opta pela comunicação? E aí, naquele dia, eu falei para ele: então tá, padre, então eu vou ser jornalista ali, né? E é claro que não Que nasceu do massa. dia para a noite, né? É que, assim, eu analisando a Laine daquela época como criança e depois como eu vim me desenvolvendo, o jornalismo sempre pulsou muito forte, né? Eu era criança, então eu lavava a louça do almoço sempre assistindo o Jornal Hoje com a Leda Nagli, e eu sempre tive nela a minha maior inspiração. Eu gostava do jeito que a Leda Ai, fazia jornalismo, porque ela não era padrão, e eu não curto muito padrões. Então, a Leda, ela tocava nas pessoas, ela conversava, ela enlouquecia, e eu achava muito lindo o que ela fazia. Então, acho que ela foi
minha primeira inspiração, né? E você me pergunta como é que eu me vejo, né? No que eu me tornei, eu te digo que eu me sinto me tornando, né? Eu sou muito grata pela tua consideração, tua generosidade, mas assim, quanto mais eu me conheço e quanto mais passinhos eu dou na minha carreira, estou completando 27 anos, né, de carreira, eu Olha sinto só que eu que tenho mais para crescer, né? Eu acho que é disso que eu mais gosto, de entender que a gente não está pronto nunca, que a gente aprende todos os dias com o que erra, o que a gente celebra muito também o que acerta, e que cada novo dia chega para mostrar que a gente pode dar mais um passinho, sem pressa, sem tanta exigência, sendo muito coerente consigo, né? Mais parado nunca, sempre caminhando, nem que seja a passos mais lentos, né? Eu sou muito assim, muito realizada com o caminho que eu escolhi e hoje muito aberta para novos caminhos que esse caminho me traz, né? Laine, quero te perguntar uma coisa. O jornalismo ele é uma área que nos dá muita oportunidade, né? Dentro nas câmeras, de você conhecer histórias, se emocionar, noticiá-las. E eu queria saber, em frente às câmeras, qual foi um dos momentos que mais te marcou na sua carreira até aqui? Você está completando 27 anos de carreira, como você disse. Tem algum momento que te marcou, alguma história que ficou? Pedro, eu aprendi a valorizar todas as edições do Jornal do Almoço que a gente faz, sabe? Do Jornal do Almoço, do Bom Dia Santa Catarina, de outros programas que eu já apresentei, de quadros, enfim. Eu sempre procuro olhar no final do meu dia, eu faço como se fosse um balanço de tudo que aconteceu e eu sempre consigo tirar grandes lições. Acho que todos os dias nos trazem grandes lições. E não tem um jornal que não me traga um aprendizado, uma lição, nenhum passa em branco. Mas é claro que tem aqueles que marcam mais, né? Então, eu Sim. te digo assim que nesses 27 anos, um dos momentos que me vem à cabeça primeiro é quando eu fazia um quadro chamado Cidadão JA, no Jornal do Almoço, que tinha uma missão muito linda, assim, que era assim de juntar quem estava precisando de quem podia ajudar, né? Ou quem estava passando por um perrengue de quem poderia resolver isso, né? Nesse caso, mais poder público, problema de rua, enfim, podia ser qualquer problema que a pessoa estivesse enfrentando. E aí eu fui fazer a matéria com a Raíssa, uma menina que teve câncer, né? E naquela época a gente foi falar sobre transplante de medula, né? Ou doação de medula, né? No caso que Uhum. ela estava precisando, tal. Então a matéria ela falava sobre a doação, mas tinha como personagem a Raíssa. E eu me apeguei demais à Raíssa, porque ela assim, a Raíssa tinha uma força no olhar com apenas 5 aninhos de idade. Ela já estava no hospital há pelo menos 2 anos e aquela criança me ensinou tanto assim naquela reportagem que eu fiz. E eu nunca vou esquecer assim que ela teve um dia que ela ficou bem ruim, ela ficou cheia de pipoquinha. E eu consegui visitá-la no hospital. Já não estava fazendo reportagem, nada. Eu acompanhava, mas eu acabei virando assim, junto da família, né? E eu fui Uhum. lá e eu perguntei, sim. Raíssa, qual é teu maior desejo? Dela assim, eu queria comer arroz, feijão e batata frita dos girafas. Não estou fazendo propaganda, tá? Só estou dizendo o que ela queria. Aham. E isso era um Sim, final de sim. ano. Aí, quando deu. Isso era a véspera quase de ano novo, e aí no dia seguinte, dia 1º, eu fui para uma praça de alimentação de um shopping procurar um tal dos girafas para levar a comidinha para ela. E eu levei e aquela menina comeu aquela comida como se fosse o maior presente da vida, assim, sabe? E no dia seguinte ela faleceu. Então, assim, a Raíssa Nossa. marcou demais, porque não tem como não se envolver com as pessoas que procuram a gente. Porque, para mim, jornalismo é isso, sabe? Eu tenho um pouco de reticência com o jornalismo que é o padrão, o tradicional. Eu sei que tem regra, que tem tudo, não é para fugir a isso, mas eu sou fã do jornalismo que se importa com as pessoas, né? Eu Por isso também. que hoje me Olha, fere tanto, às olha só. vezes, eu até tenho que fazer um exercício para não entrar, porque assim, tem gente que acha que nós estamos, ao noticiar casos de Covid, por exemplo, na TV, que a gente está querendo amedrontar, né? E, na verdade, as pessoas não se dão conta que a gente só está relatando o que está acontecendo. E se às Sim. vezes a gente vem com um pouquinho mais de ênfase, é para dizer, olha, não é mentira isso, é verdade, né? Mas as fontes são deturpadas, e se são deturpadas, são para menos os números que a gente mostra. Hoje, a gente sabe que são bem menores do que realmente o que está acontecendo. Então, assim, eu me importo muito
Hoje eu aprendi ainda mais a pensar nas pessoas que estão em casa, quando eu digo, por exemplo, que um pai matou uma criança de 3 anos, eu acho que a gente não precisa mais disso no jornalismo, entendeu? Se não vai ajudar, não atrapalha. Aí tem coisas que eu preciso informar para a pessoa esclarecer, para a pessoa se orientar, né? Eu sempre digo assim para as pessoas, nunca fiquem presas vendo o noticiário o dia inteiro, escolha aquele que o teu coração escolhe, de qualquer emissora, de qualquer lugar, te informa, porque informação é poder, mas não fica apegado ao noticiário, porque de fato tem coisa ruim acontecendo, e a gente, enquanto imprensa, a gente precisa noticiar, né? É Então, verdade. voltando, lá no caso da Realmente. Raíssa, eu sempre compreendi assim que o que me fez escolher o jornalismo é que ele me permite fazer a diferença na vida de quem está do outro lado. É claro que a intenção que a gente tem aqui é a melhor. A gente consegue todos os dias isso? Não. A gente, às vezes, é mal interpretado? Sim. A gente precisa respeitar quem não gosta? Sim. Porque cada um tem a sua razão, tem a sua realidade, mas acredite, no fundo, o que eu gosto muito como jornalista é de poder fazer a diferença. E quando eu falo da Raíssa, né, e que a gente acabou entrando na família, é como a gente entra todos os dias na casa das pessoas. Às vezes, a pessoa dá licença porque ela escolheu clicar ali e está com a gente, escolheu o canal que a gente está. Sim, Né? Mas realmente. assim, eu me sinto honrada quando eu sei que a gente teve participação na vida das pessoas e que o resultado, sobretudo, foi positivo. Teve um outro caso, o João Vitor, que precisava da doação de um fígado, né? A gente acompanhou esse caso do começo ao fim, virou um caso nacional. O menino estava para morrer e hoje está aí lindo, com 11 anos. Então, assim, a gente tem um pedacinho, um pedação dele está com a gente, não a gente neles, Com mas a certeza. gente acaba se envolvendo, né? Com certeza. Acho que Olha, tem que ter função que a gente faz, né? O Tom Veiga, eu me recordo essa semana que passou muito na televisão, ele disse isso, que ele só queria fazer o Mais Você com o Louro José se fosse para ter alguma função, se fosse para ajudar uma senhora que está passando por alguma coisa em casa, com as receitas, com alguma dica, com alguma coisa, para ter uma função e ajudar quem está acompanhando, porque fazer por fazer não tem porquê, né? Não faz sentido. Fazer por fazer exatamente. é ego, né? É eu querer aparecer na TV e pronto, né? Então, Exatamente. assim, eu É sinto que verdade, é, que é, concordo. é quando a gente se sente vivo. A gente se sente vivo quando a gente sente que você Tá. passou pelo um jornal, por uma edição, por uma notícia, e aquilo te fez crescer, te fez pensar, te fez te cuidar, te fez dar risada, te fez dar um respiro diferente, te fez ter mais esperança, entende? Com certeza. Exatamente. Olha, a gente estava comentando agora, então, né? Você falou ali da pandemia, da Covid, né? Que foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, literalmente, né? Num dia estava tudo normal, no outro dia todo mundo teve que ficar trancado dentro de casa, né? E para alguém que apresenta um jornal há tanto tempo, né? Você está desde 2013, se não me engano, como âncora fixa do Jornal do Almoço, precisa se inovar, né? E como é que foi, diante de tudo que aconteceu, se adaptar a esse novo normal? Então, eu sou apresentadora há 27 anos também. Da emissora que eu vim, eu já fazia isso. Eu entrei aqui no Bom Dia Santa Catarina, e sim, desde 2013 no Jornal do Almoço. Mas eu não estou falando isso por outra coisa que não seja te dizer que lá desde o começo, e quando a gente entra muito cru, muito no começo, 27 anos atrás, tudo é muito novo, né? E logo de cara, Realmente. no meu primeiro ano lá, eu trabalhei os meus 6 primeiros anos no começo, eles foram na TV Barriga Verde. Eu comecei por 3 meses como repórter, aí eu passei a apresentadora do Jornal da Manhã, depois do Jornal da Noite. E naquela época, eu apresentava o Jornal da Noite, a Georgia Burim, que depois veio para a RBS TV, apresentava o jornal, eu apresentava da manhã, ela da noite, e um casal nosso de repórteres, eles eram namorados e eram repórteres lá, eles tiveram um acidente no trânsito e morreram. E a Nossa. gente teve que noticiar isso, né? E eu lembro como se fosse hoje que eu fiz o Jornal da Manhã, aí tendo que encontrar força sempre, para mim é sempre em Deus, né? Mas lá era muito o começo, então era muito novo ter que lidar com isso. Como é que tu vai lidar noticiando a morte dos teus colegas, né? É muito duro. E no Jornal da Noite, o meu chefe pediu assim, fica do lado da Geórgia, porque ela não está passando bem.
qualquer coisa, tu assume, assim, deu a vinheta do jornal, ela estava a desmaiar, e eu tive que assumir a bancada dela naquele lugar, né? Então, eu acho que desde Nossa. muito cedo, a gente vai aprendendo uma forma de enxergar essa realidade sem se conectar tanto, porque senão a gente morre a cada jornal, Sim, né? Então, você sim. tem que... Realmente. E eu acho, né? Então, assim, lá cedo, lá 27 anos atrás, era desafiador, hoje segue sendo desafiador porque a gente trabalha com ser humano, né? E eu acho que tem uma chave aqui dentro só que te ajuda a não chorar todo dia, né? A não entristecer todos os dias e a entender que ali a tua missão é informar para esclarecer as pessoas que estão do outro lado, sobretudo com pandemia, né? E claro que a pandemia veio trazendo para a gente reinvenção. No começo lá teve o home office, né? Eu fazia o quadro Corona Alívio do Jornal de Casa, né? E a gente sugeriu o Corona Alívio para que as pessoas não deprimissem, para que elas conseguissem enxergar em tudo isso que está acontecendo, pelo menos alguma coisa que fosse mais positiva, ou que fosse melhor, porque tudo tem um lado positivo e um lado não tão positivo. E a Sim. gente queria despertar, então eu comecei fazendo de casa. Foi desafiador? Foi, porque eu gosto do movimento, e lá em casa estava misturando a dona de casa, a esposa, a jornalista, tudo ali mesmo, né? Mas assim, tudo, quando a mudança chega, ela desafia, ela vai causar um desconforto. E eu aprendi que a diferença é a resposta que a gente dá para isso, né? O que eu escolho? Surtar porque está acontecendo ou fazer ok? O que eu faço com o que eu tenho, né? Então, toda essa pandemia fez a gente estar separado de pessoas que a gente ama, por exemplo, o Mário Mota, que não está todos os dias no estúdio, mas a gente aprendeu que nem sempre estando do lado fisicamente é o meu maior amor. Às vezes eu posso emanar as minhas melhores energias de parceria mesmo estando distante. Então a gente exercita uma nova forma de estar juntos, né? Com Se a gente certeza. focar em todas as lições que esse momento está passando para a gente, é claro, né? Eu não vou dizer aqui todas as mortes que a gente lamenta, isso dói, né? Mas eu não vou nem Com conectar nisso certeza. agora. Eu vou olhar para aquilo que a Sim. pandemia está nos convidando, a um mergulho em si, a um mergulho na casa, a gente se rever, a gente olhar o que não serve mais e que tem que ficar aqui, para quando tudo isso passar, quem eu vou ser? Né? Alguém me perguntou esses dias assim, Verdade. quem seremos depois da pandemia? Eu falei, quem você está construindo agora? É Não dá para verdade. passar a esperar a pandemia para eu, agora eu vou Exato. ser assim. Não. Agora, quantas coisas na minha vida se transformaram em 7 meses, assim. Porque eu saí da teimosia e eu disse, ok, vida, né? O que a Elaine precisa aprender de mais urgente nesse momento? O que a Elaine precisa aprender a largar e desapegar? Né? Nesse momento, por exemplo, eu estou tendo que lidar com muita crítica, né? Que as pessoas não gostam de mim, elas têm direito de não gostar, mas assim, das pessoas que às vezes não compreendem o nosso papel enquanto informar. Daí eles dizem que a gente está amedrontando, Exato. que a gente está criando número, que a gente está querendo... Puxa vida, de verdade, verdadeira, assim, olha, do fundo da minha alma, assim, né? Se a gente fica meio enlouquecido tentando dizer, olha, acorda, cuida, é grave. E tem gente que fecha o olho e diz que não é, que é uma gripezinha, que criança não pega. Cada um tem o seu... Eu respeito todas as visões sobre isso, mas assim, eu só queria que as pessoas entendessem que a gente não faz isso por mal. Então, eu tô tendo que lidar com pessoas que às vezes vêm falar comigo muito bravas, sabe? Que vem assim, e aí, ontem eu cheguei em casa, tem dias que a imunidade emocional dá uma abridinha e a gente entristece, né? Ontem eu recebi um e-mail de um senhor, era um e-mail até muito carinhoso, porque assim, eu não respondo pessoas que chegam querendo bater, porque essas pessoas estão querendo bater em alguém e me encontraram, ou nos Com encontraram, certeza. né? Com Elas não certeza. querem conversar, elas querem briga. Sim. E eu não entro em briga. Sim. Agora, se eu sinto que uma pessoa escreveu um e-mail, que ela foi irrespeitosa e que ela quer trocar uma ideia, eu chamo o inbox e a gente troca essa ideia. Se não, eu dou uma de Gretchen. Eu seleciono, eu apago, bloqueio e eu não quero saber. Entende? Não. Acerta. Tem que ser assim. Mas Acerta. ontem
Esse senhor começou a dizer, Elaine, tem tantas pessoas procurando serviço psiquiátrico por causa de vocês. Eu pensei, poxa vida, não é por causa da gente. Não. Elas já estão cansadas dentro de casa com tudo que a pandemia já traz. É claro, eu entendo. Elas ligam a TV, parece que a gente está reforçando o medo e elas não ficam bem. Eu estou analisando de uma outra forma, né? Talvez a gente tenha que repensar um pouco, sim, a forma de dar a notícia. Talvez a gente tenha que também se reinventar. Agora eu estou fazendo uma análise do nosso trabalho. E é uma análise da Laine, tá? Eu não estou nem julgando, nem pré-julgando. Mas, de repente, a gente precise rever para que as pessoas que já estão enlouquecidas em casa não enlouqueçam ainda mais. Porque quando você está fora do seu controle, a tua resposta para as coisas ela vai ser batendo, entende? Então, assim, eu sempre compreendo quem escreve, né? Eu só não respondo a briga porque eu não quero entrar em briga. E eu não nem perco um tempo, porque eu não vou responder, eu não vou ligar, eu vou apagar, ponto. Agora, quer conversar? Eu sou a melhor pessoa. Pegar um gancho rapidinho nisso que você está falando, Laine, que é muito importante. A gente fez uma entrevista com o Rafael Augustus há um tempo atrás, a gente falou sobre um problema que já vem acontecendo no jornalismo há um tempo atrás, tem se intensificado cada vez mais nesse fim de ano, e aconteceu no começo da semana com uma repórter da NSC. Você, além de apresentadora, é editora-chefe do Jornal do Almoço, e a gente queria saber um pouquinho da sua opinião. Como que a gente se sente sabendo que a gente tem a função de informar e ver que o jornalista não está conseguindo fazer sua função, trabalhar, exercer a sua função, e que essa agressividade vem cada vez mais forte? Como que você acha que a gente vai ter que seguir com o jornalismo daqui para frente? Então, Pedro, só para te dizer que a editora-chefe do Jornal do Almoço é a Luciana. Eu sou uma das editoras, né? Mas só tá certo. Porque é a nossa mãezona, mas está tudo certo. Então, o que aconteceu com a Bárbara Barbosa essa semana, eu também sei que tem pessoas que vão apoiar quem se sentiu invadido, né? E tem pessoas que vão entender que a violência não leva nada. Eu estou respeitando todas as opiniões e aqui eu peço licença para dar a minha, né? Existem regras, né? Quando a gente vai cobrir alguma coisa e você está num espaço público, nos é permitido filmar, gravar, fazer. Onde eu vi problema nisso tudo é na comunicação. Nós estamos perdendo a capacidade de nos comunicarmos e conversarmos. Ora, vejamos, digamos que a Bárbara estivesse lá fazendo o trabalho dela, é o trabalho dela, e ela foi pautada para ir mostrar como é que as pessoas estavam se comportando nas praias, sendo que em Floripa não é permitido isso e aquilo, e a gente foi ver se as pessoas estavam aderindo ou não, e a maioria não está aderindo. A regra não está sendo, a fiscalização não dá conta. Ela estava lá gravando, mas ela não escolheu assim, vou pegar o Rubens ou o Pedro. A câmera estava gravando, alguém se sentiu incomodado e veio falar com raiva. Entende? E já veio querendo brigar. Quando você chega com briga, é inevitável que a outra parte não tá, ela vai com briga. E a Bárbara não foi com briga. Ela falou, olha, eu não vou parar de gravar, porque esse é o meu trabalho, eu estou dentro da lei, né? Ela só não falou, quem está fora é você. Mas aí a pessoa veio com briga, porque se aquele grupo tivesse chegado direito com a Bárbara, olha, respeito o teu trabalho, mas eu queria te pedir, eu não quero ser filmado. Sim. Entende? Embora nós podemos, nos é dado o direito de filmar, sim, porque estar num espaço público, eu não entrei na tua casa para fazer uma imagem tua, você está num espaço que é de todo mundo, exatamente. Então ali é domínio público, né? Mesmo assim, uma conversa podia resolver se chegasse com educação. As pessoas, nós estamos, até mesmo em função da pandemia, eu sinto que nós estamos muito doentes emocionalmente, entende? Então, a nossa capacidade de resposta não é mais conversa, é brigando, é batendo, sabe? Verdade. É ameaçando. E aí, deu no que deu, sabe? O tiro saiu pela culatra, porque se não queriam ser vistos, hoje ainda, nessa semana, estava em rede nacional. O país inteiro vendo essa barbárie. O país inteiro, porque assim, não dá para calar, né? Não. E vejamos, não desculpa, dá. Você está fazendo uma coisa errada publicamente, então paga pelos teus atos, desculpa. Com certeza. Porque se estivesse fazendo a coisa certa, ali, olha, pelo menos aquele grupo está cumprindo.
era exemplo de Sim, outra coisa, mas você optou por fazer coisas erradas, porque se você faz coisas erradas na tua casa, a tua casa é sagrada, ela é tua, nós não podemos entrar. exatamente. Mas se você está num espaço público, mas ainda assim, eu sou defensora sempre de uma boa Do conversa, diálogo, sim. tá? E se o diálogo acontecesse, né? Porque a Bárbara não foi indelicada, não foi brigando, ela foi reagindo quando eles quiseram agarrar e mexer, ela apavorou, né? Com Mas certeza. ela não Sim, disse, não, eu vou te gravar e exatamente. pronto. Não foi isso, ela tentou ser educada, mas as pessoas não estavam predispostas à conversa, elas queriam briga. E eu acho que tudo isso é um resultado da forma com que as pessoas estão lidando com todo esse momento, né? Tem gente que falou assim, pronto, acabou, eu não uso mais máscara, eu não vou mais fazer, e ela toma isso como filosofia de vida, sem entender ainda que ela está colocando a vida de outras pessoas em risco. Eu não vou nem entrar nisso aqui, que a gente já cansou de falar sobre isso, né? Mas Sim, voltando ali, eu acho que é o respeito. A gente precisa de respeito. Você não precisa gostar de mim, você não precisa me amar, não precisa me seguir, mas você precisa me respeitar. E onde tem respeito, as coisas caminham e pronto. Eu estou respeitando. Aí tem gente que, Exato. mas você não respeita quem não quer usar máscara porque você está colocando a minha vida em risco por com tabela. certeza. É Com isso, certeza. né? É isso. Laine, É, agora a gente vai perfeito. para um outro lado da sua vida, que a gente quer falar sobre suas outras profissões. Você Oba! realiza muitas palestras, workshops, falando sobre autoestima. E a gente está num momento onde as pessoas elas estão começando a romper os padrões, elas estão começando a ser felizes dessa forma, né, se aceitando. E eu quero saber como que você se sente ajudando as pessoas a se empoderar da própria vida, a tomar as rédeas da sua própria vida, se aceitar, trabalhar para melhorar quando não está confortável com aquilo. Como que é isso para você? Como é que você se sente? E como é esse momento para você também? Porque a gente precisa se empoderar sempre e tomar as rédeas da nossa vida, né? Sim, eu te digo que para mim é muito realizador, porque todo esse trabalho surgiu de uma saída de zona de conforto para mim, né? Uns 10 anos atrás, eu sempre tive na minha família o estudo como a mola mestra de tudo, né? Sempre fui educada assim, nós podemos não ter as melhores condições financeiras, filha, então estuda. Eu sempre ouvi dos meus pais, porque é o estudo que vai te salvar. E eu sempre tendo isso na infância, eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar. Só que quando a gente faz uma coisa que a gente ama demais, a gente corre o risco de ficar só olhando para ela e ficar ali na zona do conforto, Sim, tipo assim, eu faço o que eu gosto e tá bom. Só que 10 anos atrás, eu comecei a me questionar, né? Eu não tinha uma pós-graduação, eu não tinha um mestrado, eu não tinha um doutorado, e aquilo começou meio que me incomodar e me culpar. E eu comecei a procurar no jornalismo alguma coisa que fizesse o meu olho brilhar. Eu, Laine, não encontrei algo que fizesse meu coração, tipo assim, pular quando eu estou fazendo, além do que eu já fazia. Eu sempre via muito, tipo assim, eu ia fazer uma pós para ter um título e colocar na gaveta. E não ia me transformar numa apresentadora, numa comunicadora melhor, entende? sim. Que é o que o estudo vem nos trazer, que é um melhorar, né? Aí eu fui apresentar um evento da Sociedade Exato. Brasileira de Coaching e eu vi muita gente se realizando. Eu falei, gente, que processo é esse, né? 10 anos atrás o coaching ainda estava engatinhando, né? Eu falei, nossa, isso me diz respeito? Aí eu fui pesquisar, fui ver que cursos eram, quanto custavam e comecei a economizar porque eu queria fazer pelo menos um primeiro curso. Aí eu pedi autorização para a RBS TV na época, se eu podia trilhar uma profissão em paralelo ao jornalismo, que viesse somar ao jornalismo, não competir. E eles toparam, desde o começo sempre me apoiaram, né? Tanto que os meus chefes naquela época Maravilha. foram os meus primeiros clientes. Eu tenho até um chefe que pediu Olha demissão depois só. de um processo de coaching, foi, e hoje está bem, graças a Deus está muito bem. E aí, Oh, meu Deus. de lá para cá, quando eu comecei a fazer o básico do coaching, que é o life e o professional, né? Vida e profissão. Aí eu fui para o Uhum. Positive Coaching, que é o lado da questão de trabalhar a positividade e o positivismo na vida. Aí eu fui para o Neurocoaching, que é trabalhar a mente na vida. Daí eu me apaixonei de vez, porque quando eu entrei na mente, eu falei, gente, essa é meu prazer. E aí eu mergulhei com tudo que eu pude. Eu estou agora chegando a 15 formações nessa área, em paralelo. Eu fui a PNL, Nossa. eu fui agora para a hipnose clínica, auto-hipnose, a física quântica, a gratidão. Nesse próximo final de semana eu faço uma nova formação e Olha, de imersão o final de semana inteiro, mas por quê?
quanto mais eu aprendo, mais eu sinto que eu preciso aprender. A gente vai gostando de entender. E assim, eu te confesso que em um determinado momento do caminho, eu tive muito medo de querer deixar o jornalismo e seguir só por essa área. Porque ela me empolga demais. E tem coisas no jornalismo que eu ainda acho que a gente está engatinhando, sabe? Quando a gente não consegue entender que do outro lado da tela tem ser humano. Entende? Sim, sim. Aí, quando eu vejo pessoas que têm que dar sangue, aí eu falei, a gente não precisa dar sangue, a gente não precisa incitar isso. As pessoas não gostam de ver coisa ruim e a pandemia está mostrando isso, né? E aí, eu assim... Mas aí, depois, eu entendi que o universo é muito sábio, né? E que é a minha jornalista que faz com que eu queira aprender mais. É a minha repórter que faz com que eu queira aprofundar. Aí eu consegui trazer toda a bagagem para o jornalismo e eu consegui entender que eu sou uma só, que é jornalista e que que está se especializando em desenvolvimento humano. E aí eu tenho uma história de infância de muito bullying, né? E eu tive que aprender a superar, eu quase perdi minha vida em função disso, numa outra oportunidade a gente conta. Então, a minha história fez com que eu quisesse conhecer mais ou entender mais por que a gente se gosta tão pouco, que a gente se valoriza tão pouco, que a gente não se assume, que a gente não se empodera. E eu fui entender aonde que eu curo tudo isso, né? Eu vejo cada vez mais, né, a cura disso quando eu volto para minha origem, né? Hoje eu entendo que todas as nossas reações adultas, elas têm uma base que é a infância, né? Tudo que eu aprendi lá atrás me moldou para ser a adulta que eu sou hoje. Então, se hoje tem uma timidez aqui, tem alguma coisa que nasceu lá, eu tenho que voltar lá e eu quero compartilhar com as pessoas como é que elas viram essa chave, como é que você reprograma, como é que você toma a tua vida em tuas mãos e você deixa de ser vítima do que o outro pensa ou deixa de pensar, ou da pandemia, ou do governo, né? A gente só é vítima de uma coisa na vida, da falta de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me empodero, isso é fantástico, mais eu tomo a vida nas minhas mãos, né? Então, eu achei fantástico, porque esse novo curso que eu vou fazer, ele é sobre a nossa vida intrauterina. O que me aconteceu enquanto eu estava no ventre da minha mãe? Olha! É bem fantástico. Daqui a pouco eu volto com novidades. E isso impacta, que maravilha. porque tudo isso é subconsciente, tudo isso tem coisas... Ontem eu descobri, por exemplo, que uma criança que teve algum problema no desmame vai ter problemas com rejeição na fase adulta, de alguma forma. Sim. Nós não somos iguais, né? Então, assim, quanto mais... Por exemplo, hoje, quando eu noticio, né, que, sei lá, feminicídio, né? Eu não estou justificando, eu só estou tentando entender. Quando eu vejo um homem maltratando uma mulher, ou uma mulher maltratando um homem, porque são casos que acontecem também, é claro que menos aparecem, né? Mas vamos pegar a maioria de homem, eu sempre fico pensando que infância essa pessoa teve. Sabe? Uma coisa que eu também faço. Quem foi essa criança? O que ele assistiu? O que ele entendeu como verdade? Tanto que eu acho que um bom processo na nossa rede penal seria trabalhar a infância desses apenados. Eu não consigo ter transformação se eu não vou na raiz, entendeu? Sabe? É como se você estivesse querendo fruto bom de raiz podre. Não dá? Sim. Eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo, né? A gente sempre quer comparar o outro com a nossa vivência, mas ignora que a vivência do outro foi diferente, as criações, as referências que ele viu. Isso, mas assim, veja, tá? Eu não estou defendendo que homem, pelo amor de Deus. Não, tá? claro que não. A gente não está defendendo porque é certo. A gente está tentando ser contra esse mundo machista. Até esse mundo machista tem um porquê. Sim. Os homens de hoje aprenderam com alguém quando eles eram pequenos, porque ninguém nasce mal. Sim. A gente fica mal ou bom, enfim. Né? Sim. Então, assim, enfim, aí eu abri, eu tenho uma empresa hoje com o meu sócio, que é o meu marido, que se chama Rapport Comunicação e Coaching, e através dela a gente viaja o país, né, com palestra, com workshop, com treinamento, sempre trabalhando o mental, o emocional, a comunicação e a parte física, que é a parte do meu marido, entendendo que nós somos pilares, né? Eu preciso ter equilíbrio disso tudo,
para que eu evolua, para que eu me empodere, para que eu viva a minha melhor versão, e isso me realiza demais. Até esse ano a gente já estava pronto para alçar um voo novo, que era fazer palestra fora do Brasil. Já estava quase tudo fechado, mas veio a pandemia. E aí, quando tudo aconteceu, a gente tinha duas opções, duas escolhas. Ou a gente entristece, espera tudo passar, ou a gente entende o que esse momento está querendo da gente, né? Então a gente foi estudar novas formas de fazer diferente. Eu fui estudar ainda mais, meu marido ainda mais. A gente começou a fazer palestra pelas redes sociais, pela internet, as lives. Eu comecei a dar aula por aqui também. E a gente acabou indo muito mais longe, ainda que virtualmente, mesmo com a pandemia, né? Então, quando a gente agora refaz os planos para quando tudo passar, quem sabe a gente já não tem só mais um destino fora, a gente tem vários, porque a gente conheceu pessoas, né? Eu vou fazer um evento agora, dia 17 de novembro, que é com mulheres empresárias de Nova York. Será que eu teria essa oportunidade se tudo isso não tivesse acontecido? É o olhar. A gratidão ensina muito isso, né? Sim. O olhar carinhoso que a gente tem com tudo que acontece na vida da gente, né? A dor, se a gente permitir, ensina. Se a gente permitir, mata. É verdade. Então, tudo é olhar. Então, assim, eu sou muito entusiasmada com isso. Tanto que eu sugeri o quadro Corona Alívio, a nossa chefia prontamente aceitou, porque eu queria trazer esse olhar mais carinhoso com a vida, mesmo num momento tão delicado. Por quê? Para a gente ser poliana, que aceita tudo? Não. Não. É para a gente entender que quando eu fortaleço o meu olhar sobre as coisas positivas, eu ganho força para lidar com o que não está tão legal na minha vida. Porque se eu não dou essa oportunidade de um respiro, eu não vou saber lidar com drama, não vou saber lidar com problema. Às vezes, em palestra, perguntam assim, Talaine, como é que tu trabalha a gratidão e a morte? Vai agradecer porque morreu? Eu falei, não, a gratidão treinada, vivida, ela te ajuda a ter sabedoria para lidar com momentos que são difíceis e que todos temos na vida, qualquer um. Ninguém é isento disso. Ninguém é isento disso, né? Então, assim, eu me empolgo demais, se deixar. Eu vou falar mais e mais, porque é muito legal quando você sente que aquilo que você acredita, estuda, que até mesmo a tua história pode, de alguma forma, impactar na vida de quem está do outro lado e fazer com que ele, nem que dê uma luz assim, tá? Eu preciso entender que eu sou uma pessoa única nesse mundo, que eu vim para fazer coisas legais e me contaram várias coisas erradas lá atrás que eu preciso rever, entende? Ajudar as pessoas a terem autossuficiência sobre a vida, nesse sentido, né? De ter uma conexão com o divino, de ter uma conexão consigo mesmo, com seus melhores valores e acolher aquilo que, de repente, a gente não gosta tanto. Todo mundo tem coisa em si que não gosta. Mas uma coisa é eu negar isso, outra coisa é eu acolher. Aí é que faz a diferença na vida. Exatamente, Laine. Bom, a gente então vai finalizando o nosso encontro de hoje. O Pedro deu uma saidinha, mas aqui ele volta com a gente. Gratidão, Laine, por estar conosco aqui no nosso programa. E em uma próxima oportunidade a gente pode voltar a conversar sobre tantos outros assuntos que ficaram para trás, porque a tua história é maravilhosa. Quem te conhece, quem te assiste todos os dias sabe que você é uma pessoa encantadora, uma pessoa que deixa o jornalismo sério muito mais agradável de se assistir. E é isso, Laine. Gratidão mesmo pela sua presença aqui no nosso programa. Queridos, Rubens, Pedro, um prazerzão conversar com vocês. As pessoas perguntam assim, às vezes, para a gente, você não me vê, mas eu te vejo. E eu digo assim, eu não te vejo, mas eu te sinto. Então, é muito legal a gente ter o rostinho dessas pessoas que a gente já sente aqui tão perto, né? Sabendo que tem uma generosidade tão incrível com a nossa vida, com a nossa profissão. E, assim, vocês são provas de que vale a pena a gente acordar todos os dias de manhã e trabalhar pelo que a gente acredita, né? Seja no jornalismo, seja no desenvolvimento pessoal. Que Deus abençoe, né? Todos os projetos vindos de vocês, Amém. Vida longa. Amém. E que desse venham novos e que a gente possa sempre estar interligado, né? A pandemia mostrou que a gente pode estar interligado. Obrigada de coração, gratidão toda minha, tá? Nossa, Rubens, eu sou apaixonado por essa entrevista. Eu amo demais a Laine Vargas.
Eu também, meu coraçãozinho bate mais forte por ela. E que entrevista, hein? Adorei relembrar essa entrevista, foi demais. Eu também, que em 2021 a gente tenha essa positividade. Mas vem cá, eu não quero que acabe agora não, Rubens. Pois é, eu tava pensando que as férias é bom, mas o Fama Online é melhor, né? Ah, eu também acho. Eu também acho. Então isso quer dizer que... Semana que vem a gente tem Fama Online, 10 para as 8 da noite, de quinta-feira, aqui na LatinaSat, Pedro. Eba, gente, a gente conseguiu. Então, que legal. É a nossa temporada de férias. É isso aí, Fama Online de férias, com os melhores momentos das entrevistas. E semana que vem a gente tem uma entrevista com quem, Pedro? Melhores momentos de qual entrevista? Ai, meu Deus, eu sou apaixonado também, graças a você. Com o Mário Mota. Exatamente. Então, gente, não perde, porque se você tá de férias, a gente também tá, mas a gente vai relembrar tudo. Exatamente. Então, pessoal de casa, a gente agradece a sua companhia e espera você na semana que vem com mais um Fama Online de férias com os melhores momentos da entrevista de quem mesmo, Pedro? Do Mário Mota. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal de casa. Obrigado pela sua companhia. Vamos brindar de novo, Rubens. Feliz ano novo. Feliz ano novo.